preso, o Bolsonaro não vai poder dar entrevista preso, mas preso, o Lula deu mais de 60 entrevistas. O Bolsonaro solto não deu nenhuma. Nego acusa o cara, faz um indiciamento de golpe de Estado e ele não dá entrevista alguma. Zero. Olá, Edu Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Vamos falar sobre Lula, rapidinho, porque a popularidade do velho barbudo, enquanto nós tivemos o Papai Noel, que é o outro velho barbudo com a popularidade em alta no Natal, que deveria, acima de tudo, sempre é a festa de Jesus, mas Papai Noel não deixa de ser uma figura conservadora, né? O mesmo não dá para ser dito em relação ao outro velho barbudo que se veste de vermelho, mas esse é o bandido cachaceiro, impostor e ladrão ex-condenado, que é o presidente do Brasil. Vamos ver isso aqui. Você acompanha o Paulo Figueiredo Show, não vai ser surpresa, praticamente todas as pesquisas que são citadas aqui já foram trazidas pelo nosso programa, mas, de fato, quando a gente compara todas as pesquisas no mesmo gráfico, facilita para que nós vejamos o real estado em que se encontra o governo Lula. O gráfico traz essa comparação entre as primeiras pesquisas realizadas nos primeiros meses da gestão Lula até as últimas que foram realizadas nos últimos meses do ano anterior. No melhor cenário, que é esse penúltimo da pesquisa CNT, Confederação Nacional do Transporte, só 36% das pessoas consideram o governo Lula como ótimo e bom. No pior cenário, do instituto que eu falo para vocês, que é um dos institutos de quem eu trago mais seriedade, que é o Paraná Pesquisas, né? Eu falo muito deles, 42% das pessoas consideram o governo Lula como ruim ou péssimo, né? E quando olha a aprovação, é a mesma coisa. Eu trouxe aqui, não está no levantamento deles, mas a pesquisa do IBEST, que é outro instituto que eu considero muito sério, a aprovação do Lula já está na casa dos 30 e poucos %. Parece muito para quem está dentro da bolha, e eu já expliquei essa bolha, já expliquei que tem uma questão regional, já expliquei que tem uma questão de classe, etc, etc. Parece muito para quem acha que o Bolsonaro ganhou a eleição com 70% dos votos, que eu digo que são pessoas que vivem efetivamente em Nárnia. Mas 30% de popularidade é um patamar para um segundo ano de governo, que foi o caso dessa pesquisa, é um patamar muito baixo. E a gente está vendo a população percebendo um país completamente destruído pelo PT. Rapidamente, mais uma vez, né? Eu digo para vocês, o Lula só não caiu ainda porque conta com o suporte da Globo e do STF. Então, mas se a gente for reparar e ouvir, vocês podem dizer no chat, digam qual é a avaliação de vocês do governo Lula. Ótimo, bom, ruim ou péssimo? Podem dizer no chat. Eu sei que dentro dos apoiadores do Paulo Figueiredo Show, dentro da audiência do Paulo Figueiredo Show, a aprovação do Lula é perto de zero. Se eu olhar o chat aqui, só tem péssimo. Eu acho que poucas pessoas, até dentro da classe artística, as críticas estão começando a ver. Quase ninguém consegue defender esse desgoverno. Vejam o dólar. Né? A gente está discutindo agora quando o dólar vai chegar a R$7. Então, nós teremos, é o que eu volto a dizer, que o governo Lula está em colapso, está naufragando, inclusive em rumo ao conflito com o próprio parlamento, com essa questão das emendas, um desgaste gigantesco, não há dúvida. A dúvida é, o que será que substituirá? Será a vontade popular ou será a vontade das instituições? Será a democracia de verdade ou será a democracia relativa inventada por esses caras? A ruína da esquerda é muito flagrante. A gente está em dúvida se o regime venezuelano vai se manter. É uma dúvida legítima de acontecer. E certamente a gente vai acabar explorando em um programa daqui para frente.
Mas falando em pesquisa, vejam essa matéria do Globo sobre o 8 de janeiro. Triplica o percentual de eleitores de Bolsonaro que vê influência dele nos atos golpistas. Percepção cai entre os lulistas. E se eu falei em Globo, vocês já podem imaginar qual foi o instituto que fez essa pesquisa, né? Obviamente, mais uma vez, o instituto do contratado da Rede Globo, né, a Genial Quest. A tese central na matéria é a seguinte: segundo a Quest, 37% daqueles que declararam voto em Bolsonaro em 2022 reconhecem que ele exerceu influência sobre o episódio da invasão na série dos Três Poderes. Ao longo de 2023, esse percentual permaneceu em 13%. Entre esses eleitores, porém, ainda prevalece a percepção de que o ex-presidente não teve participação no ocorrido, apesar de esse índice ter passado de 80% para 55% no mesmo período. Uma zona mal escrito pra cacete, isso é o Globo. Nem escrever mais esses vermes sabem o que fazer. Paralelamente, entre os eleitores que declararam voto em Lula, o percentual daqueles que acreditam na participação de Bolsonaro nos atos antidemocráticos passou de 79% para 60%. Hoje caiu, os eleitores do Lula, hoje só 60% acreditam que o Bolsonaro participou do 8 de janeiro. 30%, 29% negam o papel do ex-presidente. Eu disse que essa pesquisa era esquisita na introdução do programa, não só porque vem de um instituto que se tornou um braço da Rede Globo, financiado pela Rede Globo, mas porque esses números não fazem absolutamente nenhum sentido. É uma pesquisa totalmente contraintuitiva. Afinal, como é possível que depois da investigação da Polícia Federal, inquérito e indiciamento, os eleitores do Lula considerem o Bolsonaro menos culpado do que se consideravam antes de tudo isso? Você até poderia dizer que isso é porque a investigação, o inquérito, o indiciamento são peças esdrúxulas, né? E não tem prova nenhuma, etc, etc. De fato, né, essas peças realmente só servem para perseguição política. Mas, em primeiro lugar, eleitores do Lula não são pessoas nem éticas nem inteligentes. Lamento, ou pelo menos como generalização. Se o cara é eleitor do Lula é porque ele não está preocupado se o conteúdo do indiciamento é certo. Primeiro, porque ele não sabe que ele não tem QI acima de 90 para avaliar. Segundo, ele não se importa de que haja perseguição política sem base. Agora, se isso é verdade, e até mesmo esses eleitores percebem isso, o que explica o número de eleitores do Bolsonaro que acreditam no envolvimento do 8 de janeiro ter triplicado? Era 13. Segundo a Quest, o número de eleitores de Bolsonaro que não acreditam daquele dia caiu de 80% para 55%. 25 pontos de queda. Eu digo para vocês que esses números me parecem, tem cara de fabricados, por um motivo só: fortalecer o contexto que vai permitir a prisão do presidente Bolsonaro, sobretudo em um cenário em que alguns mal intencionados e outros inocentes que agem como idiotas úteis tentam substituir o nome do Bolsonaro em 2026 por um outro nome, como Caiado, Zema, Gustavo Lima, tchê-tchererê. De toda forma, caso essa pesquisa seja precisa, e eu acho que quando a gente vê esses números, a gente pode pelo menos tentar fazer uma autocrítica. A estratégia, como sempre, estratégia não é o forte dele. A estratégia do próprio presidente Bolsonaro é a responsável por isso. É o oposto da estratégia do Donald Trump. De repente, o presidente resolveu voltar ao silêncio. Vem o entorno do presidente Bolsonaro que fica nessa história de deixa disso, agora é o momento de não criar marola, deixa a poeira baixar, vamos manter o silêncio. É o contrário do Donald Trump. É o contrário. O Trump está desde o primeiro dia. Caça às bruxas, witch hunt. Isso é uma caça às bruxas, isso é um tribunal político. Todos, declaração, publicação, rede social e o Cacete o tempo inteiro lutou até o fim. Ganhou como? Na justiça? Não, ganhou com apoio popular. Ora, se você não quer ouvir
Se o presidente Bolsonaro e o seu entorno não acham que, mas os Estados Unidos são muito diferentes do Brasil. Toda vez que eu escuto esse troço, né? Graças a Deus vou dar um curso de política para parlamentares brasileiros na semana que vem, dia 15 e 16, imersão. Não terá Paulo Figueiredo Show na quinta-feira, ficaremos fechados fazendo esse curso para parlamentares. Aliás, se você é parlamentar, entre em contato com o nosso site, se tiver interesse ainda de participar, ainda há vagas. Qualquer parlamentar, pode ser assessor parlamentar também, desde que o convite venha pelo seu parlamentar, mas você pode ser vereador, pode ser deputado estadual, pode ser deputado federal. Se você quer aprender política americana, eu vou tirar de graça, absolutamente de graça, com café da manhã, almoço e coffee break pagos por mim, só por mim. Eu estou tirando do meu bolso, eu vou sentar 2 dias para ensinar parlamentares brasileiros que queiram saber política americana. Eu não vou cobrar um puto. A minha doação para Brasil, para ver se mais pessoas começam a entender o que está acontecendo. Mas se você não acha que o Brasil é diferente dos Estados Unidos, Paulo, eu falo, não me diga, porra, vai me ensinar isso agora. Mas essa estratégia de enfrentamento, de politizar, de explicar que o tribunal é político, e de fato era, foi do próprio Lula, pô. Preso, o Bolsonaro não vai poder dar entrevista preso, mas preso, o Lula deu mais de 60 entrevistas. O Bolsonaro solto não deu nenhuma. O nego acusa o cara, faz um indiciamento de golpe de Estado e ele não dá entrevista alguma. Zero. Ou praticamente zero. Tinha que estar aqui, tinha que estar em todos os lugares, acho que falou na Auriverde, pelo menos. Tinha que estar em todos os lugares o dia inteiro. Falando, isso é um tribunal político, isso é um absurdo por isso, não tem que ter golpe nenhum, isso é uma caixa de bruxas. Igual! Porque você não vai vencer. Aí o Paulo Cunha Bueno, o advogado do presidente Bolsonaro, deu uma ótima entrevista no André Sadi, deu uma ótima entrevista aqui, tentou dar uma entrevista na Jovem Pan, que foi censurada, e veio um monte de gente no entorno do presidente dizendo, não, que absurdo, essa entrevista criou problemas. São pessoas que jogam em favor dos seus próprios interesses. Ninguém jogando em favor do presidente, ninguém jogando em favor do Brasil. Aí vem essa mesma turma, agora estão tentando contratar um novo advogado para compor o time, junto com o Paulo Cunha Bueno, com mais trânsito dentro do Supremo Tribunal Federal. É um advogado bom, inclusive. Mas essa é a notícia que tem que circular. Aí você veja, primeiro, isso é a prova concreta de que não existe mais justiça e de que o judiciário se tornou uma casa de lobby em que ganha quem tem mais relacionamento e não quem está correto diante da lei. Aliás, até o Otávio Guedes fez esse comentário de forma muito inteligente na Globo News. Se eu ficar tendo que elogiar o Otávio Guedes na Globo News, eu vou parar de trabalhar, não tem condições assim. Agora, achar que a gente vai trazer um cara com trânsito e ele vai conseguir... O que eles acham? Que o cara vai o quê? Vai comer o Alexandre? Vai fazer o quê com o Alexandre? Vai mudar de opinião? Tem que ser muito cego para achar que o caso vai ser resolvido no deixa disso, como foram os casos do Flávio. Não vai ser um cara mais amigo do Alexandre que vai liberar o Bolsonaro da prisão ou diminuir... Estou tentando pensar no tamanho da pena. Em vez de 30 anos vão ser 22? Ele gosta dessa piadinha. 22 anos de pena, 22 milhões de multa. A única alternativa é o confronto, é o que o Lula fez, é o que o Trump fez. Você não vai ganhar na primeira turma do STF, presidente. Você vai ganhar no Tribunal da Opinião Pública. E ninguém ganha no Tribunal da Opinião Pública em silêncio, senão só tem a versão dos caras. É a história do Churchill, do Chamberlain, entre a desonra e a guerra, escolher a desonra e acabar tendo a guerra. Não existe apaziguamento com Alexandre. E reparem, eu não estou criticando o presidente Bolsonaro aqui em si, mas a estratégia é uma estratégia bosta, uma estratégia de derrota, é natimorta. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo.
Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.